Bom, gente, a gente está começando na aula de hoje uma parte da química que é bastante voltada para conta, para cálculo. A gente ainda não tinha entrado na parte de cálculos químicos. Essa parte ela é bem importante porque num vestibular qualquer você vai encontrar pelo menos aí de 20 a 30% de questões envolvendo algum tipo de cálculo. E geralmente as questões que envolvem cálculo, elas são questões de cálculo estequiométrico e questões envolvendo soluções, algum tipo de cálculo de concentração, uma diluição. São assuntos muito recorrentes em vestibular. Quando a gente pega uma prova como a do Enem, por exemplo, que pelo menos na parte de natureza, ela tem um viés assim bem parecido com o da FUVEST, Unicamp. Unicamp nem tanto, mas mais FUVEST e Unesp. Sempre cai ali pelo menos umas 2 questões de estequiometria e umas 2 questões de concentração. 2 a 3 questões. Então, você vai ter ali de 4 a 5 questões envolvendo algum tipo de conta. E a gente vai, né, na aula de hoje, trabalhar com, acho que o conceito mais importante quando se fala em cálculos químicos, que é o conceito de mol. Então, nosso objetivo na aula de hoje é sair daqui definindo mol. É basicamente isso, tá? Para que depois a gente aplique o conceito de mol em outros segmentos aí da química, tá? Gente, só para você ter uma noção, mol é um conceito tão importante que a gente usa mol até na física. Você tem algumas definições, principalmente na termodinâmica, quando a gente for estudar, onde a gente vai entrar com o número de mols em conta. Então, o nosso objetivo é fazer isso. Qual é o cronograma da aula, né? Eu vou começar definindo massa atômica, depois a gente define massa molecular, depois a gente define mol e depois a gente define massa molar. Ponto. Tá? E aí na próxima aula a gente trabalha com os exercícios do assunto, ok? Bom, dito isso, vamos lá. Bom, a história começa definindo o que significa medida. A gente trabalha tanto na física como na química com grandezas, certo? Massa, temperatura, número de mols, velocidade, enfim. E todo tipo de grandeza pode ser medida. Eu posso medir a massa, eu posso medir a velocidade, eu posso medir a temperatura e assim por diante. Algumas dessas grandezas, elas têm medidas diretas. Por exemplo, a massa de um corpo é uma grandeza para a qual eu posso fazer uma medida direta. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um corpo e colocar em cima de uma balança, ela vai me dar massa. É uma medida direta. A velocidade, por exemplo, já não é uma medida tão fácil de você obter diretamente. Para você medir, por exemplo, a velocidade de um corpo, você vai ter que medir o ΔS, você vai ter que medir o ΔT, e aí depois você calcula a velocidade. Tá? Então, existem grandezas, como a massa, que é a que nos interessa hoje, que é uma grandeza que eu posso obter por medida direta. Só que tem um detalhe. O que significa medir? Quando eu coloco um corpo numa balança, por exemplo, e ela marca 1 quilograma, quando eu ponho um corpo numa balança e ela marca 5 quilogramas, como que a balança sabe que o corpo tem 5 quilogramas? Porque quando a balança é fabricada, e ela está lá na indústria, os caras estão fabricando a balança, antes da balança ser vendida, os caras fazem um negócio chamado calibragem. Calibragem. O que é calibrar uma balança? É ensinar a balança a medir. Então, o que se faz num processo de calibragem? Os caras pegam um corpo de massa conhecida, geralmente é um corpo de 1 quilo, por exemplo, e coloca em cima da balança. E aí, o que se faz? Entre aspas, né? Se avisa a balança que aquele peso que está em cima dela é de 1 quilo. Você programa a balança e diz para ela, olha, esse peso que está em cima de você equivale a uma massa de 1 quilo, certo? A partir daquele momento,
Qualquer peso qualquer massa que você coloque na balança, a balança vai comparar com aquilo que ela usou como referência, que é o processo de calibragem. Todo tipo de aparelho de laboratório, gente, todo, precisa ser constantemente calibrado. Vocês vão logo menos entrar para a faculdade e provavelmente vão dar de cara com algum tipo de aparelho de laboratório, uma centrífuga, enfim, tem 1000 aparelhos que se usam dentro do ambiente da saúde. Esses aparelhos eles têm que passar por calibragens. E o que é calibrar? É você dar um padrão para o aparelho para que ele compare com outras coisas. Por que eu estou fazendo essa consideração logo no começo da aula? Porque toda medida de massa é feita por comparação. Alguém um dia pegou uma massa e disse: esta massa se chamará 1 quilograma. E a partir daquele momento, aquela massa de 1 quilograma passou a ser um padrão. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para a Europa. Na Suíça, existe um museu chamado Museu Internacional dos Pesos e Medidas. Para quem gosta de física, química, para quem está nesse ambiente de estudo, é um passeio bem legal. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas é um lugar que eu gostaria de conhecer ainda. O que é o Museu Internacional de Pesos e Medidas? Ali dentro você tem vários padrões de medida. Então, lá existe uma barra de 1 quilograma, exatamente 1 quilograma, que é o peso, ou a massa, melhor dizendo, que foi escolhida como padrão. Lá tem o metro, lá tem o litro, várias grandezas que necessitam de algum padrão, né? Geralmente, a gente usa muito na física e na química, grandezas como massa, volume, comprimento, estão ali no Museu Internacional dos Pesos e Medidas, tá? Beleza? Então, sempre que eu precisar de uma massa, eu vou precisar de um padrão. Ponto. Segundo ponto, a gente usa na química 2 tipos de padrão. Vai depender daquilo que te interessa. Por exemplo, eu posso usar um padrão de massa para medir a massa de um átomo de hidrogênio, um átomo de cobre, um átomo sei lá do quê. Ou eu posso, e também posso usar esse padrão para medir massas de moléculas. São coisas muito pequenas. Então, vou medir a massa de um átomo, vou medir a massa de uma molécula, vou medir a massa de um íon. Né? Então, eu preciso de um padrão de massa microscópico. Esse é um padrão. Um segundo padrão na química, esse a gente usa muito, é um padrão de massa macroscópico. Por quê? Porque eu não vou medir a massa de um átomo. Eu vou medir a massa de um monte de átomos. E aí eu vou criar um padrão para isso. Eu não vou medir a massa de uma molécula. Eu vou medir a massa de um monte de moléculas. Por que a gente gosta de usar na química um padrão macroscópico? Porque na vida real, a gente não consegue trabalhar com quantidades tão pequenas, tipo uma molécula, duas. Né? Por exemplo, se eu encher um copo com água com, 10 gramas de água, pensa numa quantidade de água pequenininha, 10 gramas. Vocês têm noção de quantas moléculas tem dentro de 10 gramas de água? Mano, é molécula pra caramba. Então, a gente na química sabe que existe 2 padrões, um padrão micro e um macro. Só que vocês vão perceber que ao longo do curso, a gente vai usar muito o padrão macroscópico. O padrão macroscópico é o que a gente vai chamar, logo menos, né, de massa molar. Então, é muito comum haver uma puta confusão dos alunos com o termo massa molecular e massa molar. São 2 termos completamente diferentes. Os 2 são massas. Mas a massa molecular, ela vai medir a massa de uma molécula. Faz sentido. A massa molar vai medir a massa de uma porrada de moléculas. Que aí depois a gente discute quanto que vale essa quantidade enorme de moléculas, tá? Então, vamos falar um pouquinho do padrão de massa atômica.
Para você entender a ideia de padrão, tenta imaginar o seguinte. Imagina uma balança de mentirinha de 2 pratos, tá bem? E eu quero medir a massa de um corpo, tá? Quero saber quanto mede a massa de uma certa coisa. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que se faz é escolher uma certa massa que eu vou chamar de padrão. Espera aí. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Então, essa massa aqui, eu vou chamar de unidade padrão de massa. Tá? Ah, professor, o que é essa unidade padrão de massa? Não importa por enquanto, ela é um padrão. Nós vamos considerar que a massa dela vale 1. O quê? Uma unidade de massa. Olha o nome da unidade, gente. Unidade de massa atômica. Essa unidade, ela não é grama. Ela não é o grama, gente. Não tem sentido essa unidade ser grama, porque ela é a massa de um átomo. Ela é uma massa muito pequena. Essa unidade, ela é expressa usando-se a letra U. U. Isso é um padrão de medida, tá? Aí o que se faz quando você vai pesar um átomo? Você compara a massa do átomo, então isso aqui é um átomo, tá? Isso aqui é um átomo grandão. Aí eu quero medir a massa desse átomo. Tá, o que a balança faz de maneira automática? Quando você coloca o corpo na balança, o que a balança faz é comparar com aquele padrão. Então, por exemplo, na nossa figura aqui, o meu corpo, esse corpo verde, essa bolotinha verde, esse átomo verde, ele vai pesar 10 unidades. 10 unidades. Quer ver, ó? Conta aqui quantas bolotinhas eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu digo que a massa dele é 10 Us. Ou seja, a massa do meu elemento, do meu átomo X, não sei quem é esse átomo, ela é 10 vezes maior do que o padrão. Tá? Graças ao bom Deus, as massas dos átomos já foram todas determinadas experimentalmente. Então eu sei qual é a massa de um átomo de oxigênio, eu sei qual é a massa de um átomo de nitrogênio. Só que esses valores eles não vão ser expressos em gramas. Por exemplo, a massa do oxigênio é 16 U. A massa do nitrogênio é 14 U. A massa do enxofre é 32 U. E assim sucessivamente. Tá bem? Beleza? Nós devemos imaginar, e nós vamos fazer essa conta depois, quanto deve pesar esse 1U. Deve ser muito pouco. Então, por exemplo, a gente vai fazer um exercício onde a gente vai descobrir quanto vale isso em gramas. Quanto vale uma unidade em gramas? Daqui a pouco a gente vai fazer essa conta. Vocês vão ver que é um número, gente, assustadoramente pequeno. Esse número vai ter aproximadamente 23 casas depois da vírgula. Então, 0,0000000, vai embora. De tão pequenininho que ele é. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui? De tal maneira que, quando eu falo, né, puta, as massas já foram determinadas experimentalmente. Você não tem que decorar essas massas. A gente vai usá-las em vários momentos e ela é dada para você no exercício. Se ela não for fornecida para você no exercício, ele vai te dar uma tabela periódica. E aí nós vamos falar sobre isso também, como procurar na tabela periódica, tá? Ok até aqui? Então, até aqui, existe uma massa, existe uma unidade de medida especificamente criada
para medir massas de coisas muito pequenas. E o que eu chamo de coisas muito pequenas? Eu chamo de átomos e moléculas, tá bem? Essa unidade se chamará unidade de massa atômica. Tranquilo? Ao longo da história, em vários momentos da história, os caras tentaram estabelecer o que era esse padrão. O que era esse padrão? Afinal de contas, o que eu escolho como padrão para medir a massa de um átomo? Por exemplo, vamos imaginar, eu estou aqui no meu quarto, aqui, tá? Meu quarto ele tem mais ou menos uns 2 por 2, vai. Deve ter uns 2 por 2. Então vamos imaginar que eu gostaria de medir o comprimento do quarto. Comprimento, a largura. Só que eu não tenho uma régua. Eu não tenho uma régua. O fato de eu não ter uma régua não significa que eu não possa medir o comprimento de uma coisa. Basta que eu invente uma unidade. Então, por exemplo, vou apresentar para vocês agora uma unidade de medida chamada pé. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pé. Pronto. Acabei de inventar uma unidade. Agora, o que eu faço com essa unidade? Eu vejo quantos chinelos cabem na minha distância. Ah, vou lá, MS, deu, sei lá, tipo, 20 pés. Pronto, acabei de medir. Agora, onde eu quero chegar com esse exemplo bobo? Se eu estou medindo o comprimento de um quarto, eu preciso criar uma unidade que tenha mais ou menos o mesmo tamanho do que eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu vou medir o tamanho de um quarto, gente, eu não vou usar uma unidade de medida que é o tamanho de uma formiga, porque vai ficar desconfortável para eu medir. Quando os caras criam, por exemplo, por que vocês acham que existe grama, quilograma, tonelada, libra? Quem já viajou para a Inglaterra, por exemplo, sabe que lá, se você chegar num lugar e pedir 1 quilograma de alguma coisa, o cara não sabe o que é 1 quilograma. Ele não tem a mínima noção do que é 1 quilograma. Porque ele foi criado num ambiente onde a massa é medida em libra. Então, tipo, quantos libras equivalem a 1 quilograma? Então, existem unidades diferentes. Então, se eu vou medir a massa de um caminhão, que unidade eu escolho? Tonelada. Se eu vou medir a massa de um comprimido de remédio, eu uso miligrama. Então, a todo momento, a gente faz adequações. E isso é uma coisa que vocês detestam, né, na física e na química, que é transformar a unidade. Transformar de não sei o que para não sei o que. Por que existem transformações? Justamente porque, dependendo do que você está medindo, você vai precisar de uma unidade maior ou menor. Ok? Por que eu estou comentando isso? Porque se eu quero medir a massa de um átomo, o que me parece plausível é eu escolher como padrão um outro átomo. Não teria sentido eu querer medir a massa de um átomo e escolher como padrão, sei lá, um tijolo. Porque é uma massa muito diferente. Então, nesse slide aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, isso aqui a gente não precisa ficar decorando, eu só quis colocar para que vocês entendam que essa questão da massa, ela foi, durante um bom tempo, ela foi um problema para a química. O que eu vou escolher como unidade de massa? O que eu vou escolher como unidade de massa? Aqui tem 3 definições. E sabe, o que é mais bizarro é que, no fundo, essas 3 definições estão querendo dizer quase a mesma coisa. Qual foi a lógica da química, dos químicos, ao estipularem um padrão? Bom, se eu quero medir a massa de um átomo, eu vou escolher um átomo como padrão. Se eu vou escolher um átomo como padrão, o melhor átomo para escolher como padrão é o átomo mais leve. É o átomo mais leve. Qual é o átomo mais leve, gente? É o hidrogênio. Então, vamos ler juntos as definições que eu coloquei aqui no quadro. São definições que eu peguei da internet, tá? Ó, definição de Dalton.
John Dalton, sabe o modelo de Dalton, da bola de bilhar? Então, olha como é que o Dalton definia unidade de massa atômica. Foi o primeiro a sugerir um meio de expressar a massa atômica, olha para essa palavra, relativa. Massa atômica relativa. Relativa a quem? A um padrão. A um padrão. Toda massa atômica é relativa, gente. Por quê? Porque ela foi obtida a partir de uma comparação. Então, Dalton foi o primeiro a sugerir a massa atômica relativa, em 1803. Olha a ideia do cara. Ele propôs o uso do hidrogênio 1. O hidrogênio 1, gente, é o isótopo mais leve do hidrogênio. Então, o raciocínio do Dalton foi falar, mano, peraí, qual é o átomo mais leve? É o hidrogênio? Então vamos usar ele como padrão. E uma coisa curiosa, gente, é que a definição de massa atômica, ela mudou ao longo do tempo, mas no fundo, ela continua a mesma coisa. E eu posso provar isso para você com um argumento. Se você tiver aí do seu lado, no seu quarto, uma tabela periódica, não precisa fazer isso agora, pega ela depois e olha a massa de todos os átomos da tabela. E você vai perceber uma coisa curiosa. Não tem nenhum átomo com massa menor do que 1. Não tem nenhum átomo com massa menor do que 1. Vocês entendem o que isso quer dizer? Se não tem nenhum átomo com massa menor que 1, quer dizer que o átomo mais leve mede 1, que é o hidrogênio. Então, quando os químicos foram escolher quem era o padrão, a escolha ela foi muito lógica. Vamos pegar como padrão o átomo mais leve. Por quê? Ao pegarmos o átomo mais leve como padrão e dizermos que a massa dele vale 1, o que eu estou dizendo é que a menor massa que existe de um átomo é 1. Tá? Aí, tem um outro cara que a gente vai falar sobre ele lá na parte de equilíbrio, chamado Ostwald. Wilhelm Ostwald. Olha o que ele fala. Ele sugere que a massa atômica relativa seria melhor expressa em termos de 1/16 da massa do oxigênio. Então, olha a ideia do figura. O que ele usou como padrão? Um pedaço do oxigênio. Que pedaço? 1/16. Tá bom? Olha o que ele segue aqui, ó. Mas, quando a existência de isótopos foi descoberta em 1912 e o oxigênio isotópico em 29, ou seja, quando os caras descobriram que existiam vários tipos de oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, os caras acharam melhor parar de usar o oxigênio como massa. Então, em algum momento da química, o padrão de massa foi 1/16 do oxigênio. Pronto. 1961. Esse momento é importante para nós, por quê? Porque essa definição é que a gente carrega até hoje. Em 1961, os químicos resolveram padronizar de uma vez por todas o que era a massa atômica. E aí, gente, acontece uma coisa muito louca. Por quê? Olha para a definição. Foi tomada a decisão de tomar ou de usar o carbono 12 como base para a unidade. Como assim o carbono 12 para a unidade? Lembra que um dia a massa de oxigênio foi usada como parâmetro, porém, como existem vários tipos de oxigênio, os caras voltaram atrás? O que os caras resolveram fazer dessa vez? Vamos usar o carbono como base, mas nós vamos especificar que carbono é, o 12. Vamos lembrar que nesse momento, 1961, os caras já sabiam que existia um carbono 12, o 13
e o 14. Então, este carbono, ele foi escolhido como base para definir o padrão. Ô, gente, uma coisa que muitos alunos me perguntam, que é uma questão mais de curiosidade, né? Mas a galera pergunta, Danilo, por que os caras escolheram carbono? Em 1960, a parte da química que mais crescia vertiginosamente era a química orgânica. A química orgânica, gente, era a ciência da moda na década de 30, 40, 50, 60, até 60 mais ou menos. Tá? Por quê? Porque a indústria de fármacos estava desenvolvida, a indústria de pesticidas, a indústria de medicamentos. Então, assim, a química orgânica estava arregaçando. Então, os químicos escolheram o carbono como base para prestar uma homenagem a ele. Tipo, você é foda, então você vai ser escolhido como a base de tudo, tá? Mas não tem nenhuma explicação química para ser o carbono. Porque é meio bizarro, né? Tipo, por que o carbono? Quando o Ostwald escolheu o oxigênio, o motivo dele ter escolhido o oxigênio também foi uma espécie de homenagem. Por quê? Porque a gente precisa do oxigênio para viver, tá? Beleza? Então, o que a gente tem hoje? Hoje, o nosso padrão de massa foi obtido do carbono. Não é qualquer carbono, é o carbono 12. Tudo bem? Esse padrão passa, a partir de 1961, a se chamar Dalton. Guarda esse nome, porque na sua aula de bioquímica, você vai ouvir o professor falando kilodalton. Quando o cara for falar de proteína, não sei o quê, ele vai medir a massa de uma proteína em kilodalton. Por exemplo, tem proteína, gente, que tem massa 3 kilodaltons. O que seria uma massa de 3 kilodaltons? São 3.000 daltons, ou seja, 3.000 padrões. É uma massa 3.000 vezes maior do que um padrão, que é o Dalton. Tá? Beleza? E ela é chamada de Dalton por causa disso, em homenagem ao cara. Tranquilo? Tá, mas quanto pesa esse maldito Dalton? Vamos lá. Quanto pesa esse maldito Dalton? Está aqui a definição. O que é um Dalton? Ou um UMA? Um U. A gente usa U. Tá? Essa massa é a massa equivalente a 12ª parte do carbono 12. 12. Tá? Do carbono 12. Ou seja, fazendo uma abstração aqui, tipo, é como se o carbono 12 ele tivesse uma massa. E eu imaginasse que a massa de padrão é 1/12 dele. Aqui tem um desenho bem ilustrado de um livro que eu peguei, ó. Isso aqui, teoricamente, seria um carbono, vai. Este pedacinho aqui equivale a 1/12 do carbono. Então, este pedacinho é a nossa unidade de massa. Essa é a nossa unidade de massa. Agora, uma coisa muito importante, porque isso você não vai encontrar em nenhum livro. Porque, infelizmente, os livros eles vão muito na definição. A definição é essa. Só que é o seguinte, galera, na prática, quanto pesa 1/12 do carbono 12? Ele pesa a massa do hidrogênio.
Porque uma coisa que perguntam também sempre, professor, tá bom, os caras escolheram o carbono porque é uma homenagem. Tá bem. Por que eles escolheram dividir o carbono em 12? Os caras decidiram dividir o carbono em 12 pelo seguinte, eles não queriam que o padrão deixasse de ser o hidrogênio. Não é interessante para a química que o padrão seja qualquer coisa que não o hidrogênio. Porque o hidrogênio é um elemento mais leve. Então vamos escolher ele como padrão. Então os químicos, para não definir que a massa é o hidrogênio, o que os caras fizeram? Bom, quantos hidrogênios equivalem ao carbono? 12. Então nós vamos dizer que a massa do carbono que a massa padrão é 1/12 do carbono. Acabou. Afinal de contas, gente, uma coisa que ninguém pergunta. Como é que eu sei que a massa do carbono é 12? Se o padrão foi criado a partir dele. Como que eu sei que a massa do carbono é 12 se o padrão foi criado dele? Porque na hora de criar o padrão, o que os caras fizeram? Eles pegaram o carbono e imaginaram assim, bom, qual deve ser a massa, qual a fração do carbono deve ter a mesma massa do hidrogênio? E a partir de cálculos, medidas e coisas do gênero, os caras chegaram à conclusão de que para você ter a massa de um hidrogênio, você precisaria pegar a massa do carbono e dividir em 12. Então, uma vez que eu divido a massa do carbono em 12, eu tenho na minha mão, entre aspas, um hidrogênio. Ou uma unidade de massa atômica. Então, ó, gente, na prática, o que é uma unidade de massa atômica? É a massa do hidrogênio. Quanto ela equivale? 1/12 do carbono. Ponto. Ninguém vai te perguntar isso. Eu só estou comentando, pra você entender de onde veio esse valor. Tá? A partir do momento que eu defino essa unidade, eu vou usá-la para medir a massa de tudo quanto é átomo, certo? Então aí começam a aparecer, assim, coisas desse tipo, ó. Carbono, 12U. Oxigênio, 16U. Nitrogênio, 14U. Tá? Isso para qualquer elemento. Isso para qualquer elemento. Então, se eu coloco um hidrogênio, desculpa, se eu coloco um carbono na balança, eu vou precisar de 12 padrões. Se eu colocar um oxigênio na balança, 16 padrões. Nitrogênio, 14 padrões. Isso aqui é chamado de massa atômica. Opa. Tudo bem? Tranquilo isso, né? Por enquanto, tranquilo. A gente vai usar esse número? Em alguns momentos vamos. Só que aí tem uma outra coisa que eu queria comentar. Como é que eu posso dizer isso? Talvez vocês já tenham reparado, quem já usou tabela periódica para fazer exercício e tal, deve ter reparado que as massas dos átomos não são exatas. Massa pode ter, por exemplo, massa do cloro, 35,5. A massa do oxigênio em si, que está na tabela, nem é 16. A gente arredonda para 16. Então, tem várias massas que a gente encontra na tabela quebradinhas. Por que isso acontece? Qual é a história da massa quebradinha? O que acontece é o seguinte, ó. A gente precisa fazer uma distinção aqui de dois termos que são... Se você não tomar cuidado, você inclusive vai achar que eles são sinônimos. Uma coisa é você medir a massa atômica de um átomo. Outra coisa é você medir a massa de um elemento. O que é a massa atômica de um átomo? Vamos ler juntos aqui. A massa atômica de um átomo é a massa de um átomo, de um elemento, medida em um mA, também conhecida como Dalton.
Só que o que acontece, gente? Vocês sabem que na natureza, o mesmo átomo pode ter massa diferente. Por exemplo, hidrogênio. Eu tenho o isótopo de massa 1, eu tenho o isótopo de massa 2 e eu tenho o isótopo de massa 3. Outro exemplo, o isótopo do carbono pode ser 12, 13, 14. Qual que é o problema? Quando eu vou fazer um cálculo, eu preciso usar uma massa. Por exemplo, imagina que você está fazendo uma conta e você precisa do carbono para calcular uma massa. Como que eu vou saber se na molécula o carbono é 12, o carbono é 13 ou o carbono é 14? Como que eu vou saber isso? A mesma coisa com o hidrogênio. Se eu for usar a massa do hidrogênio para fazer alguma conta, qual valor eu vou usar? 1, 2 ou 3? O que a química fez? Os químicos fizeram. Se você precisar usar a massa de um elemento, você não vai usar nenhum, nem 2, nem 3. Se for usar a massa do hidrogênio. Se você for usar a massa do carbono, você não vai usar nem 12, nem 13 e nem 14. O que se faz é usar uma média das massas. E aí entra o conceito de massa de um elemento. Olha o que está escrito aqui. A massa atômica de um elemento é uma média ponderada, já vou explicar o que é isso, de todos os isótopos desse elemento. Então, por exemplo, se eu for precisar usar a massa do carbono, eu vou pegar o valor 12, o 13, o 14 e vou tirar uma média. Se eu for usar a massa do hidrogênio, eu vou pegar o 1, 2 e 3 e tirar uma média. Essa média é a que está na tabela periódica. Então parece meio bizarro o que eu vou falar agora, mas é o seguinte. A massa da tabela não é a massa do átomo, é a massa do elemento. É uma massa estatisticamente calculada. Por que eu estou dizendo que ela é estatisticamente calculada? Porque ela é calculada a partir de uma média. Quando é que você usa a média? Quando você tem vários dados e precisa fazer um tratamento estatístico com eles. Então eu vou usar uma massa, na verdade, que nem existe. A massa que está na tabela. Ela não existe. Porque ela foi calculada estatisticamente. Tá? Beleza? Inclusive tem alguns exercícios, tem algumas questões, a gente vai fazer 2 exemplos agora aqui, para eu ilustrar como é que os caras chegam nesse valor. Tá? Tudo bem? Não sei se vocês querem tirar print, eu acabei pulando um monte de slide aqui. Enfim. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer um comentário aqui nessa tabela de cima. Nessa tabela aqui de cima, a gente tem o que eu chamo de elementos monoisotópicos. Vamos tentar entender o que significa essa expressão. Elementos monoisotópicos. Bom, um elemento monoisotópico, pelo que eu acho que a palavra está dizendo, ele deve ser um elemento que só tem um isótopo. Por exemplo, berílio. Berílio só tem o isótopo 9. Então, a massa que está na tabela do berílio é a massa dele. Não tem média. Tem alguns bem famosos, ó. O flúor não tem isótopo. O flúor só tem o flúor 19. O sódio também não tem, o alumínio não tem, o fósforo não tem, o escândio. Aí tem os menos famosos, né? O cobalto é famoso, o ouro é famoso, o iodo é famoso.
Olha o iodo, 127. Tá? Quando a gente for ter aula de radioatividade, eu vou apresentar para vocês um outro iodo, o iodo 131. Só que esse iodo é sintético, ele não é natural. Ele não existe na Terra, ele é produzido em laboratório por decaimento radioativo. Tá? Eu estou falando do iodo 131 porque o iodo 131 ele é usado no tratamento de câncer da tireoide. Ele é um iodo radioativo, os caras aplicam o iodo na tireoide do paciente, ele decai radioativamente ali e vai matando o tumor. Tá? Então, para esses caras, você não tem que fazer média. Não tem que fazer média. Tá? Agora, para os outros tem. Aqui eu coloquei um exemplo que foi inspirado num exercício de vestibular. Tá? Um exercício que caiu na VUNESP há um tempo atrás, já faz um bom tempo, onde o que ele dizia? Ele falava assim, olha, na natureza existem 2 isótopos do boro. Veja, vou usar o boro, aqui, ó, boro. Ó, eu tenho o isótopo do boro que tem massa 10. Seu peso, a massa do boro. Ou seja, a massa do boro é 10 vezes maior que o isótopo, que o padrão, tá? Beleza. E eu também tenho boros de massa 11. Ó, massa 11. O que o exercício falava? Ele dizia, olha, eu tenho boro de massa 10 e boro de massa 11. Só que de todos os boros que existem no planeta, 20% tem massa 10 e 80% tem massa 11. Ok? Se você for na tabela periódica e procurar a massa do boro, não vai estar nem 10 nem 11. Qual é o valor da massa? Essa é a pergunta do exercício. Então, vamos calcular a massa do elemento boro. A massa do boro é igual a... Eu vou tirar uma média ponderada. Vamos lá. O que é uma média ponderada, gente? Se eu pergunto para você... Vamos imaginar uma situação, ó. Se você faz uma prova na escola e tira 8, e faz uma outra prova e tira 10, tua média dá 9, não dá? Pega uma prova, pega a outra, soma e divide por 2. Isso é uma forma de você tirar a média. Só que existe uma outra média, que é chamada de ponderada, que ela tem esse nome porque ela pondera. Ela pondera. Vocês sabem o que significa ponderar? Não sei se alguém já ouviu esse termo, ponderar. Ponderar, gente, significa levar em consideração. Levar em consideração. Então, por exemplo, quando você quer, por exemplo, dizer que uma pessoa ela é uma pessoa que pensa muito antes de fazer as coisas, que ela avalia muito antes de tomar uma decisão, você fala, nossa, fulano é uma pessoa muito ponderada. Então, veja, quando eu vou tirar uma média, eu posso pegar um número, pegar outro, somar e dividir por 2. Só que aqui, essa média não me parece ser uma média muito adequada. Por quê? Porque de cada 10 átomos que tem de boro, 8 tem massa 11. E só 2 tem massa 10. Então, tipo, mano, não dá pra você imaginar que uma média entre 10 e 11, sabendo que o valor 11 se repete 8 vezes, não dá pra você imaginar que a média é 10,5. Então, o que se faz na média ponderada? Você pega a massa do maluco e multiplica pela porcentagem dele na natureza. Essa porcentagem, ela é chamada de porcentagem de abundância. Olha o nome do bagulho. Abundância. Tá? Tem mais boro 11? Então a massa tem que estar mais próxima de 11. Se eu precisar usar uma massa, tem que ser uma massa mais próxima de 11. Então vai ficar 10 vezes 20%, ok, mais
11 vezes 80%, tudo isso dividido por 100. Que é o total dos átomos, né? Tá bom? Geralmente, quando esse tipo de exercício cai, geralmente o que ele vai pedir para você fazer é isso. Calcular a massa do elemento. Ele vai te dar as porcentagens, vai te dar os isótopos, tá? E vai pedir para você calcular a massa. Então aqui vai dar, ó, 10 vezes 20, que dá 200, mais 11 vezes 80, dá 880, dividido por 100. Isso aqui vai dar 1080 dividido por 100. Então, a massa do boro, que é obtida pela média, ela vai dar 10,8 U, ou Dalton, se quiser, que é justamente a massa que está na tabela periódica. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo? Podem tirar print, por favor, tá? Beleza. Peraí que tem gente perguntando aqui. Peraí. Então, ó, tem uma pergunta aqui que fizeram. Dan, para usar nos cálculos, eu posso arredondar essa massa? Depende, viu? Por exemplo, uma massa 10,8 não. Vai depender, sabe como que você vai descobrir isso? Você vai ter que olhar para os dados do problema e ver quantas casas depois da vírgula o cara está usando. Então, por exemplo, geralmente, o que os exercícios gostam de fazer? Eles gostam de usar uma casa depois da vírgula. Então, por exemplo, 10,8 é 10,8. Acabou. Agora, se a massa vem assim, por exemplo, vai 10,86. Só que você olha no exercício e percebe que todos os dados estão com uma casa depois da vírgula. Aí você pode arredondar, tá? Beleza? As massas, aí eu vou te dar uma boa notícia, tá? Qual que é a boa notícia? Isso já foi feito ao colocar o número na tabela. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então significa, não é para fazer, porque o cara já fez. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você fizer isso que a gente fez para o oxigênio, vai dar 15,98. Vai dar 15,98. Os caras usam 16. Tá? Beleza? Aqui está um outro exercício. Olha esse aqui. Aplicação. Sabe-se que o elemento cloro possui uma massa atômica de 35,5 UMA. Ó, o elemento cloro possui massa 35,5. Essa massa é a média, porque é a massa do elemento. Considerando que o cloro ocorre na natureza na forma de dois isótopos, então eu tenho o cloro 35 e o cloro 37. Só que a massa do cara é 35,5. Certo? Tá. Olha o que ele pergunta. Qual a porcentagem de cada isótopo na natureza? Qual a porcentagem de ocorrência de cada isótopo? Esse é diferente, porque ele me deu a massa, ele me deu o resultado da conta e pediu para eu calcular a porcentagem de cada isótopo, certo? Como que eu trabalho com esse tipo de problema? O que você vai pensar? Bom, vamos dizer que o cloro 35, ele
tem uma porcentagem de X%. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver. Qual isótopo deve estar em maior quantidade na natureza? Vamos ver se vocês conseguem descobrir sem fazer a conta. Qual isótopo deve estar em maior quantidade na natureza? O 35 ou o 37? O 35. O 35. O 35. Por quê? Teve gente que respondeu 35, teve gente que respondeu 37, tá? Ô, gente, olha para a média. A média entre 35 e 37 deu quanto? 35,5. Se a média está mais perto de 35,5, é porque deve ter mais desse átomo. Não sei se vocês repararam na questão anterior, ó. Olha para a média. Vocês perceberam que a média deu mais próxima de 11? Por que vocês acham que a média deu mais próxima de 11? Porque tem mais elemento com massa 11. Sim ou não? Então, gente, uma coisa que vocês já podem meio que perceber é que se a média é 35,5, tem mais cloro 35. Tá bom. O cloro 37 eu não sei quanto é. Vou chamar do quê, então? Eu posso chamar de Y, mas eu não vou chamar de Y. Sabe por que eu não vou chamar de Y? Porque se eu chamar de Y, eu vou ter duas incógnitas. Então eu vou fazer uma gambiarra. Ao invés de eu dizer que eu tenho Y% de cloro 37, eu vou dizer que eu tenho 100 menos X%. Faz a conta, gente. Por exemplo, se o X é 30, 100 menos X dá 70. Se o X for 40%, 100 menos X vai dar 60. Então, eu não vou escrever Y. Essas porcentagens, elas vão entrar numa conta. Qual é a conta que eu vou fazer? Vamos calcular a massa. Eu vou dizer que 35,5, que na verdade seria a massa do cloro, média, é igual a 35x mais 37 vezes 100 menos x. Tudo isso daqui, ó, dividido por 100. É exatamente a mesma conta que eu fiz por boro, só que agora eu quero saber as porcentagens. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 100 multiplicando, então vai ficar 100 vezes 35,5, que dá 3.550, igual a 35x mais. Agora eu aplico a distributiva aqui, ó. Então vai ficar 3.700 menos 37x. Tudo que for x eu passo para a esquerda. Tudo que for x eu passo para a esquerda. Então vai ficar 2x igual a 3.700 menos 3.550. Tudo que for número, eu vou passar para a direita. Então vai ficar 2x igual a 3.700 menos 3.550. Olha lá. Aqui vai dar 150. 2x dá igual a 150. Então x é igual a 75%. Conclusão. O cloro 35, ele está presente na Terra em 75% dos átomos. O que isso quer dizer, né? Se você pegasse todos os átomos de cloro do planeta e separasse 35, 37, 35, 37, você ia ter 75% dos átomos 35. O resto é de 37.
Esse é o isótopo mais raro, tá vendo? Ó? Esse é o isótopo mais... Eu não sei se alguém aqui, é que vocês são mais novinhos, vocês talvez não tenham assistido todos os filmes do universo Homem-Aranha. Não sei se alguém já assistiu, mas tem um dos Homem-Aranhas, o segundo Homem-Aranha, que o Peter Parker enfrenta o Dr. Octopus, que é aquele, tipo, robozão. Não sei se alguém assistiu esse filme, que inclusive quem faz o Dr. Octopus é um autor super famoso, ele chama não sei o que Molina. É, tipo, meu, foi muito louco, eu adoro aquele Homem-Aranha, cara. Eu, tipo, puta, eu assisto direto, cara. Toda hora que tem na internet aqui eu vou, assisto, já assisti 30 mil vezes, porque esse filme é do caralho. Não sei se você lembra, porque teve gente que assistiu aqui, que no filme eles passam o filme inteiro atrás de um tal de trítio. Não sei se vocês lembram disso. Eles queriam a porra do trítio, o trítio, o trítio. O trítio é um isótopo do hidrogênio. Ele é o isótopo mais pesado do hidrogênio. E por que no filme os caras estavam atrás do trítio? Porque eu consigo usar trítio para fazer fusão nuclear. Só que qual que é o problema do trítio? O trítio é muito raro. É muito, tipo, menos de 0,00001% dos hidrogênios tem essa massa. Então, tipo, o filme se desenrola tudo com essa história do trítio, tá? E é isso. Então, são os isótopos. Beleza? Perguntas. Beleza. Bom, o que eu faço com essa massa atômica maldita? Bom, com essa massa atômica maldita, eu posso calcular a massa de coisas maiores. E o que pode ser maior que um átomo? Uma molécula. Então, aqui a gente entra no conceito de massa molecular. Veja, até agora eu não usei a palavra mol. Pelo amor de Deus, eu não usei a palavra mol. Estou falando de molécula, tá? Gente, a gente teve aula de ligação covalente recentemente aí. O que é uma molécula? Não é um agregado de átomos? Agora, se você sabe que átomo tem massa, você também sabe que molécula tem massa. Então, que é a conta que te mais faz, se você lembrar das aulas de cálculo estequiométrico, por exemplo, eu quero calcular a massa molecular da glicose, vamos escolher glicose. Glicose. Então você vai fazer uma conta lá, sei lá o que você vai fazer, e você precisa saber qual a massa de uma mísera molécula de glicose. Gente, a glicose você não precisa desenhar isso, tá, gente? Eu estou desenhando para que vocês se acostumem também. Pronto. Poliálcooldeído. Poliálcooldeído. Essa aqui é a molécula de glicose. Tá bem? Quero calcular a massa dela. Então, o que eu sei? Eu tenho 6 carbonos na molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, tá faltando hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, tá certo. Tô ficando louco. 12. Oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora soma tudo. 6 vezes 12 U mais 12 vezes 1 U mais... Faltam 6 aqui, né? 6 vezes 16 U. Tudo U, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso aqui vai dar 180
Se você fizer a conta, tá? Eu não vou fazer porque eu já decorei esse valor. A gente usa várias vezes, você acaba decorando. 180 o quê? Gente, pelo amor de Deus, não é grama. Você acha que uma molécula vai pesar 180 gramas? Você acha que uma molécula pesa o tamanho de uma coxinha? Pelo amor de Deus. É um valor bem menor que 180 gramas. Bem menor. Por isso eu uso essa unidade U aí, maluca. Tá? Tudo bem. Então eu tenho massa atômica, que basicamente é o valor que eu vou pegar da tabela. E se eu precisar, que a gente... Esse slide aqui é o que a gente mais faz, gente. Eu pego a fórmula. Por exemplo, o Enem, ele gosta muito de dar esse valor pronto para você. Esse valor, às vezes, ele dá pronto. Às vezes, não. Às vezes, ele dá a massa de cada átomo. Vai depender da questão. Quando a questão é muito difícil, ele já te dá o valor pronto, para você não ter que perder mais tempo. Quando a questão é mais tranquila, pode ser que ele te dê o valor de cada átomo, né, a massa de cada átomo, e te dê a fórmula. Uma vez que ele te deu a fórmula, te deu os átomos, você faz a conta e acabou. Tá bom? Beleza. Perguntas. Se não, podem tirar print. Podem tirar print inteira. Pronto. Mol. Gente, então, agora eu preciso criar uma unidade de massa que seja compatível com as coisas que eu uso para medir, uma balança, né? E os nossos aparelhos de medição de massa, né, as balanças, elas têm um problema. Qual é o problema de uma balança? Ela não tem sensibilidade para medir coisas muito pequenas. Só para vocês terem uma noção, existe um tipo de balança chamada balança analítica, que ela mede massas com precisão de 5 casas depois da vírgula. Então, por exemplo, se um corpo tiver massa 0,00001, ela consegue medir. Só que, mano, posso falar para você? 5 casas depois da vírgula não é nada perto de um átomo. Então, eu preciso criar uma unidade que meça a massa de coisas grandes. E aí a química resolveu, então, criar um número. É importante entender que o mol ele não foi descoberto, ele não é um número mágico. Ele foi inventado por uma questão de necessidade. Tá? Bom, o que você precisa saber sobre mol? Primeira coisa que o mol faz, ele estabelece uma relação entre quantidade de partículas, por exemplo, quantidade de átomos, quantidade de moléculas, tá? Partículas pequenas, e a sua massa. Então, o mol ele é um número especificamente associado a uma quantidade. E essa quantidade, ela vai ter uma massa. Tá? Olha aqui. Aqui nós temos uma balança. Ó, aqui, ó. Ô, gente, olha a leitura da balança. 58,4428. Essa balança aqui não é analítica. Ela é semi-analítica. A balança é tão sensível que aqui tem um copo, um becker, né? Um becker, que tem sal de cozinha. Tem sal de cozinha. O cara colocou lá dentro, ó, 58,4428G. Ou seja, ele pôs quase 58,5, tá vendo? Percebe que a balança, a bandeja da balança, ela tá dentro de uma campânula de vidro? Porque essa balança é tão sensível que se você passar perto dela, o próprio agito do ar vai zoar a balança.
Então, quando você vai usar uma balança dessa no laboratório, o que os caras fazem? Eles põem o copo aqui dentro, a balança está travada, ela está travada, está presa. Aí ele fecha a janelinha, aí ele vem aqui e aperta um botão, e aí a balança marca o peso, de tão sensível que ela é. O nosso objetivo é responder a seguinte pergunta. É para isso que serve o mol. Veja, a balança, ela me dá uma massa. Mas eu quero saber quantas partículas tem lá dentro. Eu só consigo responder essa pergunta se eu tiver o conceito de mol na minha cabeça. Percebe como é importante isso para um químico? Porque, gente, um químico, ele precisa contar moléculas. Ele precisa saber quantas moléculas tem lá dentro. Só que, infelizmente, a gente não tem uma máquina que conte moléculas. Então, o mol ele vai te ajudar a fazer o quê? Se você souber usar mol, você vai conseguir, a partir de uma massa, saber quantas moléculas tem lá dentro da balança. Tá? Beleza? Tá. E como que se faz isso, então, né? Tipo, ok, como que eu faço isso? Deixa eu colocar aqui. Ó. Coisas que você precisa saber sobre mol. Primeiro, o conceito de mol está ligado a uma constante chamada de constante de Avogadro. É um número, tá? É um número. E esse número é um número gigantesco. Olha quanto vale um mol, gente. 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Eu chamei aqui de entidade. Ou seja, que eu sempre falo isso na aula, o mol, na verdade, ele é um pacote de moléculas. Ele é um pacote de átomos. Ele é um pacote de íons. Então, se eu chego para você e falo assim, ó, olha para essa frase. 1 mol de moléculas de um gás. Olha para essa parte da frase, ó. 1 mol de moléculas de gás. O mol é uma porção. É uma porção. Então, se eu falo 1 mol de moléculas de um gás, o que significa? Eu tenho uma quantidade de gás e lá dentro, se eu pudesse pegar uma molécula, outra, e contar, eu teria 602, é assim que se fala, ó, 602 sextilhões. É um número gigantesco. É um número gigantesco. Uma forma de você entender mol, se você tem dificuldade, é pensar que a palavra mol, ela tem o mesmo objetivo da palavra dúzia, que nós usamos rotineiramente. Eu vou no mercado, eu vou comprar uma dúzia de bananas. Eu vou comprar 2 dúzias de ovos. A palavra dúzia traz consigo um valor, que é 12. Assim como outras palavras, né? Dezena, centena. A palavra mol, ela traz consigo um valor. Então, quando eu precisar contar coisas, como eu vou estar contando números muito grandes, eu vou expressar esse número em mols. Cada vez que eu tiver na minha mão 602 sextilhões de coisas, eu terei um mol. Acabou. Tá? Esse número é muito estranho, porque a gente só usa ele na química. Né? Dúzia eu uso em outros lugares, dezena eu uso em outros lugares. Ok, mol não. Eu posso usar mol, olha só que interessante essa outra coisa. Eu posso usar a palavra mol para falar de moléculas. Eu posso usar a palavra mol para falar de íons. Olha essa frase, ó. 1 mol de íons equivale a aproximadamente
602 sextilhões de íons. Ou seja, 6, 10 a 23. Também posso usar para outras coisas meio aleatórias, ó. Estou usando para grão aqui, ó. É meio bizarro o grão. Imagina que nós pudéssemos contar grãos de areia. Então você vai lá para a praia, coloca um baldinho do lado e começa a pegar areia. Um grão por grão. Um grão de areia. 2, 3. E vai embora. 4, 5. Até chegar nesse valor aqui, ó. De grãos. Aí você tem um mol. Tá? É claro, né, que eu não preciso expressar as coisas sempre em 1 mol. Você pode ter meio mol, 0,5 mol, 0,7 mol, 1,3 mol. Agora, gente, vai por mim. Vai por mim. Quer entender o que é mol? Começa a trocar essa palavra por pacote. Mano, é infalível. Toda vez que você ler a palavra mol, pense em pacote. E eu vou contar para você por que você vai fazer isso. Se você não fizer isso, você corre um risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu fui estudar esse assunto. Eu vim da escola, na escola eu não sabia nada, caí no cursinho, essa aula foi a aula da 3ª semana de cursinho. Tinha 3 semanas de cursinho, tinha acabado de sair da escola, não sabia porra nenhuma, o cara me veio com essa história de mol na minha frente. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Porque eu não assisti aula direito, e é normal isso acontecer, eu criei na minha cabeça uma história de que mol é diminutivo de molécula. Então, onde eu lia um mol, eu comecei a entender uma molécula. Uma molécula. E aí, mano, foi um show de horror. Imagina você achando que mol é uma molécula. Leia essa frase aqui comigo, ó. Olha que bizarro que ela fica. Uma molécula de moléculas de um gás. Vou ler de novo, ó. Uma molécula de molécula de gás. Não faz o mínimo sentido. Olha aqui, ó. Uma molécula de íons equivale. Não faz sentido. Toma muito cuidado, porque existe uma chance de você começar a entender mol como molécula. Porque a palavra é muito parecida. Então, qual é o mecanismo de segurança que eu percebi? Isso eu já tinha passado um ano de cursinho, tá? Troca esta palavra maldita por pacote. Olha como fica mais claro. Presta atenção. Um pacote de moléculas de gás, um pacote de moléculas, possui aproximadamente 602 sextilhões. Viu como faz sentido? De novo, ó. Um pacote de íons equivale a... Tanana, tanana. Um pacote de grãos equivale a... Tanana. Então, dica. Toda vez que a gente for trabalhar com mol, a gente nem sabe o que fazer com ele ainda. Troca por pacote. Tá bem? Beleza? Perguntas? Podem tirar print. Por exemplo, imagina que você tenha a seguinte situação. Você está lendo um exercício e aparece escrito assim, ó, 0,4 mol de moléculas de água. Então imagina que você foi lá na torneira, foi lá no filtro e colocou um pouco de água num copo. Você colocou 0,4 mols de moléculas. Ou seja, você colocou lá dentro 0,4 pacotes
Quantas moléculas tem ali? Porque, pensa, mol, se mol é sinônimo de pacote, fica estranho falar 0,4 pacotes. Embora não seja proibido, a gente usa esse termo. Mas, afinal, quantas moléculas tem lá dentro? Então, eu posso expressar essa quantidade de moléculas em unidades mesmo, não em mol, porque mol é pacote. Quantas unidades eu tenho? Quantas unidades de moléculas eu tenho, afinal de contas? É um pouco menos de metade do pacote, né? Então, que conta eu faria? Eu diria que 1 mol de moléculas tem aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso é a quantidade que tem num pacote. E, gente, essa quantidade nunca muda. Ela é padronizada. Por isso que em alguns livros esse número aparece com o nome de constante de Avogadro, que a gente mostrou lá no começo do exercício, da aula, do assunto. Constante de Avogadro. Avogadro era um químico italiano que deduziu quanto valia o mol. Ele chegou à conclusão de que o mol valia esse tanto aí. Tá? O nome dele era Amadeu Avogadro. Tá? Ah, bom, se você sabe que o mol é uma porção que tem 602 sextilhões, então 0,4 vai ter x. Faz sentido isso? Aqui começa um festival de regra de 3 na química, né, gente? Estão me fazendo uma pergunta aqui e eu senti na pessoa, eu nem estou olhando para a cara da pessoa, mas eu senti um ar de agonia nela. A pergunta que não quer calar, professor, eu posso arredondar esse número para 6, 10 a 23? Cara, se o exercício disser ok, quem vai dizer isso é o exercício, tá? Na maioria das vezes, ele vai arredondar para 6. 6, tá? Mas isso eu não vou dizer que pode, porque isso vai estar no exercício. Então, os vestibulares que vocês costumam prestar, né, os vestibulares mais tradicionais, eles usam valor arredondado. Quando você vai para um vestibular tipo ITA, um militar, né, que não é o caso de vocês, aí eles usam o 6,02. E, mano, nem é 6,02 o número. É 6,018, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse número, do jeito que ele está escrito aqui, por mais bizarro que possa parecer, ele já está arredondado. Só que ele está arredondado para 2 casas. Eu estou com 2 casas depois da vírgula. Se eu usar uma casa depois da vírgula, aí ele vira 6. Tudo bem. Entendeu? Então, por que que nos exercícios os caras costumam arredondar? Por causa disso. Porque eles usam uma casa só. Aí acabou a conta, né, gente? Ó, multiplica em cruz, n vezes 1 dá n. 0,4 vezes 6,02, vixe Maria, dá 24,08, eu acho. Não, é 2,408. Ó, fica bem feio os números, né? Ó. Dá aproximadamente 2 sextilhões. 2,4 sextilhões. Ou 2 sextilhões e 400 quintilhões de moléculas. Olha que coisa linda. Aproximadamente 2 sextilhões e 400 quintilhões de moléculas. É molécula pra caramba, não é? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Se você colocar esse copo com água em cima de uma balança,
Imagina que você pegue essa quantidade de água aí, 0,4 mols, e coloque numa balança. Sabe quanto que essa balança vai dar, gente, de massa? Uns 5 a 6 gramas de água, aproximadamente. Dá uns 6 gramas. 6 gramas de água, que são 6 ml. Cara, 6 ml não é nada de água. É um daqueles copinhos minúsculo. Você tem ali dentro 2 sextilhões. Mano, é molécula pra caramba. Tá? 2 não, né? Eu falei errado. 200 sextilhões. 200 sextilhões. Tá bom? Beleza? Podem tirar print, por favor. Beleza? Bom, gente, eu vou parando por aqui. Só que eu preciso fazer uma pergunta antes. Antes de ir embora. Que é a pergunta que vai deixar o gancho para a próxima aula. A pergunta que não quer calar é: por que o mol tem esse valor? Por que o valor do mol vale 6 vezes 10 a 23? Arredondando, né? Nós vamos descobrir na aula que vem que esse valor ele foi propositalmente escolhido. A pessoa que definiu o mol, ela escolheu este valor de propósito. Não é um valor que você encontra embaixo da cama, tá? E por que eu estou fazendo essa observação? Porque é justamente essa pergunta que vai dar origem ao conceito de massa molar, que é o conceito mais importante desse assunto, tá bom? Então, na aula de amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aula discutindo por que o mol vale isso. Discutimos isso? A gente define massa molar?